Pearl Grimm. Livro 1. As sementes do conflito. Capítulo 7. Velas negras. A noite já manchava o céu de Limbogard. As estrelas brilhavam com grande intensidade, apesar de ainda ser primavera. Acreditava-se que os astros que iluminavam o mundo ad imaginem eram um símbolo de calor para o dia que viria a seguir, consoante a intensidade do seu brilho. A noite era quente ali. O dia não seria mais fresco. A lua estava cheia e os seus tons amarelados refletiam-se no mar calmo que rebentava em pequenas e compassadas ondas nos rochedos costeiros. Em cima de um desses rochedos estava montada uma tenda fracamente iluminada por algo que parecia ser uma tocha encostada a duas pedras. Tinha tons cinzentos e o pano de que era feita parecia esfiapado em algumas zonas. A entrada estava aberta, pelo que foi fácil para Brechan entrar. O capitão dos corsários tinha sido enviado por Mahela até aquela tenda. A oferta era-lhe apetitosa, apesar do resultado final ainda lhe ser duvidoso. Como não confiava plenamente na sua conterrânea, baixou-se cautelosamente e puxou algo de dentro das suas pesadas botas de couro. As suas negras mãos, repletas de calos de anos de serviço, envolviam o punho de uma arma particularmente curiosa. Era a pequena adaga de lâmina cerrada que havia roubado a Jared, o Snapoa que capturara em Arduil. Ainda não usara a lâmina, apesar de sempre ter tido a curiosidade de o fazer. Achara-a trabalhada de forma interessante desde que se havia apossado dela. Os corsários eram célebres não só pelas suas qualidades pejorativas, que os colocavam quase no primeiro lugar dos seres mais odiados de todo o mundo. Algo de virtuoso lhes preenchia a alma, se é que a tinham. Os pilhadores de Hellar eram famosos pela sua arte de fabricar lâminas, apesar de a sua arma predileta em combate ter sido sempre o arco e a flecha. A verdade é que aqueles que não seguissem a vida no mar, ou que não fossem recrutados para a pirataria Demok, serviam habitualmente como ferreiros para os exércitos dos Demoks nobres. Não era só o aspecto asqueroso que tornava os corsários numa casta inferior no seio de Hellar, eram também os ofícios que se ocupavam. Um pirata nunca lutaria no mesmo batalhão que um Demok pálido. Não era suficientemente digno. Não obstante, Lúferus parecia gostar de os usar como primeira opção para invadir um território clandestino. O pai do mal sabia bem que, fisicamente, os corsários eram mais fortes que os demais Demoks e havia que usar essa força. Por isso, o próximo golpe em Forlord seria a cargo de Brechan e do seu exército de escumalha dos mares. O capitão entrou vagarosamente na tenda parcamente iluminada. A sua boca, um túmulo. As suas pernas, numa locução perfeita, e a adaga do Snapoa sempre pronta a ferrar a sua presa. Um outro tecido tapava o resto do interior da tenda, pelo que Brechan o deslocou levemente para a esquerda. Estava agora revelado aos olhos do pirata um espaço reduzido sobre o solo rochoso, onde se encontravam somente dois pedaços de tronco pousados verticalmente sobre a rocha. Num dos bancos improvisados estava sentado um vulto encapuzado. A sua capa cinzenta emaranhava-se com as cores da tenda, que reluzia devido à pequena tocha colocada no meio dos dois troncos. Apesar da luz que incidia principalmente no vulto, a sua face era uma incógnita, uma vez que este colocara-se numa posição cabisbaixa, parecendo olhar para a fonte da luz. Brechan? Murmurou uma voz sibilante que parecia ecoar pelo diminuto espaço. O capitão ergueu a sua arma e falou guturalmente. Quem és? Senta-te, Brechan. Convidou o vulto, apontando com uma luva negra o pedaço de tronco que se encontrava à sua frente. O capitão dos corsários não sabia se havia de se juntar ao dono da tenda ou não. Seria uma cilada de Mahela? Ou devia confiar? Por que devo confiar em ti? Inquiriu o pirata, ainda erguendo a adaga roubada. Mahela disse-me que tinhas novidades sobre Lewthorn. És tu quem me vai contar novas dele? E que novas queres ouvir, Brechan, capitão dos corsários? A voz sibilante voltou a espalhar-se no ar. Aquilo que me tiveres para dizer? E se te mostrar? O vulto encapuzado retirou algo do seu bolso esquerdo. Aproximou o objeto que havia recolhido da luz e Brechan ficou surpreso com a sua revelação. Era uma longa pena azul escura. Onde é que encontraste isso? Gaguejou o líder dos corsários, uma das poucas vezes que o fizera. Agora confias que te falo verdade, Brechan? Questionou o incógnito ser, voltando a fazer um gesto convidativo em direção ao banco improvisado que estava livre. O corsário hesitou ainda um pouco, mas acabara por se sentar em cima do tronco,
observando a pena e retirando-a da mão do seu misterioso interlocutor. Esta pena pertence a um falcão de Hevar, disse, ainda com um tom de espanto na voz. Como é que encontraste isto? Andava eu pelas florestas de Jinglebreast e escondia-me nos arbustos. Relatou o vulto, sempre sibilando num tom horripilante. Até que um certo dia vi um falcão da cidade de ouro sobrevoar sobre mim. Notei que trazia um papel de pergaminho atado numa das suas patas. Ao tal, chamar-me a atenção, alvejeio. Brechan zoava do vulto num riso gutural. E como é que tu alvejas uma ave que voa tão rápido como um falcão? Inquiriu jocosamente. Com uma lança? Com uma flecha? Poupa-me. Com isto. O vulto encapuzado elevou o seu antebraço numa postura vertical, deixando cair as mangas até ao cotovelo e revelando um objeto verdadeiramente peculiar. Tratava-se de uma armação feita em ferro negro que circundava o pulso, parecendo fundida à carne pálida. Sobre as costas da mão repousava um virote de metal que estava ligado ao engenho por uma mola. Na palma da mão encontrava-se uma espécie de pequena alavanca. Foi então que o estranho ser apontou o seu braço para o lado de Brechan e fechou o seu pulso, premindo a alavanca. O líder dos corsários só teve tempo de abrir os olhos quando sentiu o ar rasgar-se ao lado da sua orelha esquerda. Era espantosamente veloz. Nunca vira aquela arma em toda a sua existência, e já há muitos anos que emprestava o mundo com a sua presença. É rápido, confessou Brechan, permanecendo surpreso. É rápido, mas somente certeiro se for bem apontado. Informou num sibilo o seu interlocutor. Apenas acertei no pequeno pergaminho e juntamente veio uma pena da ave. Mesmo assim, Brechan voltara ao seu ceticismo. Como me garantes que essa ave é de Lewthorn? É certo que ele é um Angok, mas muitos Angoks possuem um falcão azul. E quantos viandam nas florestas do Snapoá? Inquiriu num tom sarcástico o sujeito encapuzado. A pergunta deixara Brechan sem palavras. Era vero que os Angoks não iam muitas vezes à Floresta das Serpentes, mas agora que cogitavam secretamente aliança com os Snapoá contra Hellar, por que não? A traição parecia iminente e Brechan queria caçar Lewthorn, mas não pela conjuntura atual. O líder dos corsários encontrara no Angok uma particular rivalidade que os fazia entrar em choque havia décadas. Desde que Godrol ordenara o fecho dos portos nortenhos das Montanhas do Desvario, que outrora pertenceram aos homens, Brechan odiava Lewthorn. Isto porque fora Lewthorn o general responsável pelo fecho dos portos. A decisão havia sido tomada de forma a proteger os homens de Groth das pilhagens dos corsários. Sem porto, não há pilhagem. Isto tornara-se evidente na cidadela de Arduil, quando um pequeno confronto entre um batalhão de Angoks e um grupo de corsários se dera. Os filhos do bem, liderados por Lewthorn, tinham sido forçados a eliminar os corsários que tentavam entrar na vila litoral teimosamente. Ao saber do sucedido, Lewferus reuniu a Assembleia Extraordinária com Godrol, reclamando que a guerra entre os homens de Groth e os Demoks nada tinham que ver com o pacto entre os Angoks e os Filhos do Mal, pelo que o Criador não devia defender os humanos, especialmente quando isso levara à morte de um número significativo de corsários. Correndo o boato que Godrol se amedrontava pela guerra iminente que Lewferus pensava declarar caso nada fosse resolvido em relação à perda em Arduil, o Criador ordenou que Jur, o Medroso, rei de Groth na altura, doasse a cidadela ao Pai do Mal. Brechan foi claramente escolhido por Lewferus para liderar a cidadela e, com o auxílio de Ledger, a expansão de Emok pelas montanhas do Desvario havia sido fácil passar esse obstáculo. Lewthorn abandonou a defesa do seu posto no norte e voltou para Hevar, mas Brechan nunca havia esquecido o seu inimigo. A prova de que aquele falcão pertencia a Lewthorn está aqui. O ser encapuzado retirou do seu bolso esquerdo o pergaminho que havia interceptado. Deu a Brechan e este leu para si. Sua divindade, Godrol, o Criador. Já estou em Jinglebreast. Procuro sinais de Albimel, mas nada encontrei por ora. Estou sozinho, aliás. Não obstante, tenho seguido 2 viandantes. Uma mulher e um homem. Tenho observado a sua tenda. Esta noite pretendo abordá-los. Pode ser que me ajudem. Envio esta mensagem pelo meu falcão Fel. Espero em breve voltar para Hevar e trazer a cabeça da bruxa. Cumprimentos calorosos, Lewthorn, filho de Lewthorn. Então é verdade, disse Brechan, olhando para o vazio e suspirando. Durante alguns segundos, o silêncio preencheu a atmosfera da tenda. Por fim, Brechan falara novamente. Então Lewthorn está em missão em Jinglebreast para matar uma das 3 grandes de Maldar.
Perguntou retoricamente o corsário num tom maliciosamente jocoso. Pena não estar em Forlor, senão ia esmagá-lo com os meus homens. Ele não tarda a estar acompanhado, Reshan. Previu o incógnito interlocutor. O homem a que se refere é um humano qualquer, mas a mulher é Morana, a regente dos Snapoá. Os olhos do pirata voltaram a preencher-se de surpresa. Falas verdade? Falo. Continuou. Os meus irmãos ouviram as conversas entre eles. Os teus irmãos? Inquiriu curiosamente o corsário. O vulto ergueu a cabeça e apenas 2 olhos vermelhos reluziam na escuridão que o carapuço cinzento tapava. Com um gesto de cabeça em direção às costas de Brechan, o sujeito deu a entender que não estavam mais sozinhos. O corsário voltou-se e viu 3 seres fitando com os olhos vermelhos. À volta da sua cabeça usava um carapuço castanho sem capa que lhes ensombrava a face. O seu corpo robusto era de uma tez esverdeada, clara, e estava somente tapado na zona dos genitais, das canelas e dos antebraços por pedaços de tecido acastanhados. Nos seus pulsos direitos encostava-se o mesmo aparelho que o primeiro usava. Que são vocês? Questionou Brechan, voltando a erguer a sua adaga. Relaxa, corsário. Disse friamente o vulto primordial, num tom que faria tudo menos relaxar alguém. Não faças nada de errado. Tens 3 virotes apontados às tuas costas e estão mais 20 lá fora, à espera de me ouvirem gritar de dor cá dentro e virem-me socorrer. Podes-nos chamar Jugrunds. Jugrunds? Inquiriu Brechan. Jugrunds? O velho mito da mistura entre Demox e os seres da floresta? Vocês devem ser um grupinho de humanos nojentos a quererem meter medo a mim, Brechan. Sabem quem sou? Sou o líder dos corsários. Sabem que vos posso torturar os pais e mandar violar as vossas mães e irmãs? Eu não hesito, já o fiz. O vulto da capa cinzenta ergueu-se velozmente e sentou-se no colo do corsário, encostando um virote rapidamente colocado no engenho do pescoço do corsário. E sabes quem eu sou? A líder deles, do Jugrunds. Disse, agora numa voz mais efeminada, atirando o carapuço para trás e revelando as suas belas faces femininas e um cabelo negro comprido, atado numa trança. Sabes que te posso enfiar este virote pelo pescoço? Não hesito, já o fiz a outros. Uma mulher colocar a Brechan numa posição indefesa? Que ultraje! O corsário vociferou, mas não se atreveu a fazer nada. Lentamente, a Jugrund saiu do seu colo e colocou-se de pé na sua frente. Falou, agora sem o seu característico similar. Por vezes os mitos são verdadeiros, Brechan. Durante todos estes anos nos escondemos nos arbustos de Forlor. Ninguém sabia da nossa existência. Eu sou a primeira Jugrund. Uma Demok casalou com Snapoá, tal como diz a lenda, e eu nasci. Reproduzir os meus irmãos foi fácil e veio com o tempo. Então porquê revelarem-se agora? Perguntou o corsário, ainda cético. Há muito tempo que os Snapoá lideram as florestas, Brechan. Explicou a Jugrund. Como sabes, a história deles começou em Jinglebrecht e só depois se expandiu para Forlor. Nós fomos os primeiros a habitar Forlor, mas quando os Snapoá se aproximaram do nosso lar, nós acobardámos-nos. Fugimos para Maldor e regiões incertas, onde ainda hoje nos escondemos. Pois bem, fartamos do nosso eterno esconderijo. Há anos que interceptamos correspondência feita entre povos, de forma a sabermos as novidades discretamente. E há pouco tempo, Reshan, foi uma mensagem do teu senhor Luferus que apanhamos. Nela dizia que vocês haviam descoberto o segredo que Gordrel guardava há séculos, acerca dos Snapoá. Soubemos também através dessa mesma mensagem que esta era enviada a Arthur, rei de Groff, e que iria ser convocado um concílio de guerra e de paz. E soubemos também que ficou declarada guerra pelos Demoks relativamente aos Snapoás. E então? E então? Prosseguiu a Jugrund. Nós pretendemos nos aliar a Elar para esmagar os nossos semi-irmãos das florestas e reclamar Forlor inteiramente para nós. Espera, disse Brechan, começando a acreditar no mito. Quantos são vocês? 100, 200, 500, 1000, mais de 1000 espalhados por todo o mundo, Brechan. Informou a líder na nova raça. É só convocá-los e eles aparecerão para a guerra. Riu-se jocosamente o capitão. E como pensavam vocês ganhar a aliança de Hellar?
O nosso Sr. Luferus tem mais com que se preocupar do que ajudar uma mísera raça que foi invisível durante estes anos. Os Tenaspoás também foram invisíveis aos olhos do teu senhor, não foram, Brescian? As perguntas retóricas da estranha criatura eram deveras astutas, denotando-se a inteligência Senapoá. Na verdade, Luferus preocupa-se em eliminar os seres da floresta, porque não ajudar aqueles que os querem auxiliar. Uma ajuda mútua. Mas não te preocupes, Brescian. Nós faremos algo em troca pela aliança dos corsários. E o que estás disposta a fazer? Perguntou o capitão dos corsários. Matarei Leothorn. A oferta era demasiadamente aliciante para o corsário. Noutra situação não hesitaria em aceitar a proposta, mas a história dos Jugrons não lhe parecia séria. Podia estar a entrar numa armadilha da qual não sairia. Precisava de uma oferta maior. A sua resposta viria de seguida. Mas não ofereço somente a morte do Angle, que tu há tanto tempo odeias, corsário. Completou a Jugrond. Trago também a cabeça da Primordial. Brescian começava a fantasiar na sua mente a glória com que seria recebido nos portões da cidade de gelo ao trazer Morana, a líder dos Senapoá, morta. Luferus banhá-lo-ia em prata até ao fim dos seus dias e certamente oferecer-lhe-ia o comando total sobre todos os territórios além a Elar. E como me garantes que o irás fazer? Deixo-te o meu irmão contigo, atá-lo-ás, e poderás matá-lo se não regressar dentro de uma semana. Uma semana? Perguntou o Demok incrédulo. Zombas de mim? Uma semana para ir e regressar de Jinglebreast? Confia em mim. A Jugrand piscou-lhe o olho. Toda aquela história parecia-lhe uma farsa, mas a ideia de ter as cabeças de Leothorn e Morana na mesma bandeja era-lhe demasiadamente aliciante. Os corsários não eram dotados de muito intelecto, exatamente por situações como aquela. Colocavam o desejo acima da racionalidade. Brescian acabara por suspirar e dizer na sua voz gutural: Muito bem, partes esta noite, e daqui a uma semana estarás de volta. Depois partiremos para Forlor, onde iremos combater com os Senapoá. Se os teus homens sobreviverem, provarão de ser dignos de se juntar a Elar. Então andaremos sob o mesmo estandarte. Parece-me bem. Zadras? Chamou um dos Jugrons e fitou-o. Ficas aqui como tributo. Eu e os outros partiremos para Jinglebreast. A Jugrond convidou Brescian e os seus homólogos a sair da tenda e rapidamente estavam todos em cima do rochedo à beira-mar. Piscou novamente o olho a Brescian e desapareceu num ápice na escuridão, juntamente com mais 22 companheiros. Eram verdadeiramente velozes aqueles Jugrond. Brescian estava surpreso. Afinal, aquela história que ouvira desde criança era verdade. Eles existiam. Só não sabia nessa altura quem os Senapoá eram. Mas por ora, parecia que o ódio lavrava também a floresta. Havia seres dos bosques de dois lados opostos. O capitão fitou o Jugrond que ficara com ele e fez-lhe sinal com a cabeça para que o seguisse de volta a Limbogard.